de história. Você imagina ter imunidade parlamentar? No dia 1º de janeiro de 79, você não pode caçar mais ninguém. 8 meses depois, em agosto, é anistia. E todos foram libertados. Alguns não foram, mas foram logo depois. Todos. E saíram, tinham cerca de... Eu tenho um número no livro, são 70, 80. É bom lembrar que no Estado Novo tinha 10 vezes mais, quando veio a anistia em 45. Aí, eleição de 82, chamada de ditadura, eleições que você tem 5 partidos, um dos quais se proclamava socialista, Partido dos Trabalhadores. E com a vitória da oposição em São Paulo, Franco Montoro, Minas, Tancredo Neves, Rio, Leão Brizola, não só a vitória, mas a posse. Então, chamar o período 79 e 85 e em 84, especialmente entre janeiro e abril, a campanha das diretas. Quer dizer... Mas isso já era o fim da ditadura. Mas não é mais ditadura. Tá bom. Porque não existe ditadura com liberdade, com comício, com 1,5 milhão nas ruas. Não há na história do mundo. Nem na ditadura romana, que tinha outro cara. Desde Castelo Branco, o senhor não sabe, o senhor não conhece a história. No dia 10 de abril, quando tomou posse no Congresso Nacional, ele disse que ia acabar o mandato de Jânio Quadros. E teria a luta armada dia 3 de outubro de 65. Então a ditadura foi depois do AI-5, é isso? A ditadura foi depois do AI-5. Longa história. Essa seria 3 de outubro. Foi depois de 80, depois do AI-5, a ditadura. A repressão já começa em 64. A repressão começa em 64. O povo pediu a saída do João Goulart. Pediu, mas não a queria Igreja ditadura. Católica... Mas queria que ditadura? Democracia. O que é ditadura? É a supressão das liberdades dele. Quem chama de ditadura não sabe nada de política, de história. Das liberdades? Das liberdades naquela época você podia ir e vir aqui no Brasil? Você podia ir e vir, sair e voltar no Brasil? Não, você teve até banido. Tem pessoas que perderam a nacionalidade. Mas que pessoas? Quem inventou isso foi a República. Foi a República. Mas quem chama de ditadura não sabe nada de política, de história. Realmente, eu também digo que decepções Marco Antônio Villa. Eu que lhe admirava, tanto pelo o teu intelectual, pela tua inteligência, você é um bom historiador. Eu lhe admirava, viu, pelos seus discursos, viu, Villa? Mas o que é que deu nessa tua cabeça de dar essa esfarrapada, essas derraspagens, né? Como se fosse um carro em alta velocidade numa pista e derrapar e cair na barreira do lado. Ou vamos dizer assim, que você tivesse saboreando uma comida boa e depois aquela comida te desse uma dor de barriga. Assim foi você, Villa. Você fez uma burrada das grandes em falar essas bobagens que você falou com Jair Bolsonaro. Dizer que falava em economia, em 5 minutos você falava em economia. Você se acha tão bom assim, por quê? Eu estou cansado de ver candidato bom de gogó. Bom de gogó. Villa. Muito bom de gogó, dizer que sabe tudo. E governou o Brasil, que foi Fernando Henrique Cardoso, e não valeu porcaria nenhuma. Para dizer a verdade, o governo de Lula, se ele tivesse seguido em frente com as obras que ele abriu em todo o Brasil, as frentes de obras que ele abriu, de emprego que ele abriu em todo o Brasil, se ele segue em frente, eu posso dizer com toda a sinceridade que foi muito melhor do que Fernando Henrique Cardoso. Pelo menos os seus primeiros 4 anos de governo. Foi muito melhor do que Fernando Henrique Cardoso, que era o sabidão, né? Mas a gente via que era só mais gogó de peru. E esse que está aí agora, né, tão estudado, não dava aula de direito. O Temer, que você escolheu para ser vice da Dilma, que o pessoal do PT estão metendo a boca aí dizendo que é golpe. Não é golpe, não. Ele foi eleito por vocês, por o pessoal do PT. Não é golpe. Mas vamos lá, vamos tirar o foco de Fernando Henrique. O que eu quis ligar apenas é o estudo. Você tem muito estudo, já deu para ver que você tem muito estudo. Eu tenho menos do que você, certo? Mas Fernando Henrique tem muito estudo e rebaixava o Lula porque tinha muito estudo. Fernando Collor, a mesma coisa. O Michel Temer também tem muito estudo, apesar de não ter rebaixado o Lula, mas tem muito estudo. E que
porcaria de Brasil é essa que está no governo desses gogó aí, gogó de peru, que não vale nada o Brasil que nós estamos? Ei, que raspagem mais feia, hein, Vila, que você deu, hein? Se você fosse piloto de carro, seria um péssimo motorista, hein? O que é que você tem contra Bolsonaro? Tudo bem, eu concordo que você não aceite ele como candidato, todo mundo concorda. Agora você querer se levantar contra o homem e fazer aquelas bobagens, falar aquelas bobagens que você falou, querer bancar o bichão, e você deu uma das piores cagadas, vou dizer logo, cagadas que você deu, viu, Marco Antônio Vila? Por quê? Eu não sei o que você tem contra o Jair Bolsonaro, não sei se é porque que você vê que ele está subindo nas pesquisas, e quanto mais você lutar contra ele, olha aí, você foi falar, debater com ele, e terminou feio para você, porque eles colocaram seus vídeos aí, de você falando com a jornalística, aquela jornalista Mônica Moura, acho que é Mônica Teixeira, né? Mônica Teixeira. E você dizendo que não houve. Para Bolsonaro você disse que houve ditadura. E para ela você disse que não houve ditadura. Você falou, repetiu e deu até exemplos de discursos, né? De pessoas que foram eleitas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Você deu até certos exemplos. E você deu um outro exemplo, quem já viu ditadura no lugar onde se faz discurso com 1.500.000 pessoas na praça, como foi na Praça da Sé, tá certo, né? Aí agora você vem dizer a Bolsonaro, dizer para os brasileiros, né, que houve ditadura. Você é o quê? Houve ou não houve? Afinal de contas você tá de que lado? Ou você tá doido? Eu acho que você endoidou, viu, Vila? Acho que você ficou louco nessa hora. Você pirou de vez, viu? Ei, Marco Antônio Vila, perdi a minha admiração por você, viu? Sinceramente. Eu acho que para governar o Brasil, não precisamos de pessoas estudadas, precisamos de pessoas honestas. Lula, se você for olhar o Lula, preste atenção, se você for olhar o Lula, ele é um analfabeto, ele diz que não gosta de ler, ele não terminou nem o primário dele, mas se ele levasse o Brasil da maneira que ele começou, o Brasil era Brasil hoje. O Brasil era país de primeiro mundo hoje, Vilas. Se você não sabe, o Brasil era país de primeiro mundo hoje. O problema do Brasil hoje é que Lula depois passou a roubar, aí afundou, assaltou o Brasil de norte a sul e de leste a oeste, e ainda abusou e se lambuzou com o nosso dinheiro, ainda levou para a América do Sul ainda, né, construiu um metrô em tudo quanto foi lugares lá, em tudo quanto foi país da América do Sul, seus vizinhos, seus chegados do comunismo, e acabou com o Brasil por causa disso, por causa da roubalheira. Mas se ele segue o Brasil como ele começou, um analfabeto, se ele segue carregando o Brasil como ele começou, o Brasil era país de primeiro mundo hoje, viu, Vila? Então, olha, isso aqui, ó, Vila, não quer dizer nada não, viu? Você, agora, dessa vez, você deu uma derrapada feia, uma derrapada muito feia, viu, Vila? Que vergonha, viu, para você, um historiador de nome, fazer uma cagada dessa, Vila. Sinto muito, Marco Antônio Vila, né? Você envergonha o Brasil. Você envergonha o Brasil. Para que fazer isso? O que é que você ganha com isso, né? Se você for analisar entre Jair Bolsonaro e Lula, quem é o mais estudado, Jair Bolsonaro é muito mais estudado. Ele pode colocar um homem lá na economia, capacitado para a economia, né? Que tem faculdade de economia, economista conhecido, né? E o cara fazer uma economia de primeira, como o Lula escolheu. O Palocci, que não era nem economista, era médico, né? Agora, o defeito de Lula e Palocci e os seus cupichas é que eles passaram a roubar depois. Aí veio o mensalão, o petrolão, foi isso que sujou eles. Mas se não é isso,
o Brasil era um país de primeiro mundo hoje, Marco Antônio Villa. Para de falar besteira, para de mostrar que teu gogó não é nada. O que é bom hoje em dia para o Brasil, para qualquer país do mundo, é a honestidade. Os países europeus, que estão incluídos entre os países mais ricos do mundo, e os que não estão incluídos, porque o Brasil está incluído entre um dos países mais ricos do mundo, mas vamos ver a renda per capita, entre a renda per capita de um brasileiro, né, e de um português, de Portugal, que está na 49ª, parece, posição do mundo em riqueza. Olha a diferença do Brasil. O Brasil está, parece que na 9ª, na 10ª, né? Vamos ver a renda per capita de cada um. Essa conta está muito mal feita, porque se for fazer conta por renda per capita, Portugal ganha e muito longe. Portugal, mesmo sendo pobre, zela pelos seus, né, pelos seus patriarcas. E a exemplo de Portugal, existem muitos outros países que tem renda per capita muito melhor, que distribui o dinheiro público muito melhor do que o Brasil. Aqui no Brasil só tem, na realidade, ladrão para roubar do pobre brasileiro.